E aí galera, voltando então agora para a segunda parte dessa nossa aula final, tá? Agora a gente vai falar sobre as ações de força nova e força velha, que foram mantidas do CPC de 73 para o CPC agora de 2015, tá? O que seria basicamente, tá? Essa ação de força nova e essa ação de força velha? Seria basicamente um requisito para você conseguir a sua liminar. Como assim liminar, professor? A gente sabe que o processo demora. O processo pode demorar anos. E aí? Então, esse seria um requisito nas ações possessórias para que você conseguisse a sua liminar em razão da ameaça à posse estar inserida em um determinado decurso de prazo de ano e dia. Como assim? Se você teve a sua posse ameaçada em período inferior a um ano e um dia, vamos supor, você teve a sua fazenda invadida em novembro de 2019. É período inferior a ano e dia? É. Então você informa que sua posse foi ameaçada, foi turbada, esbulhada em 2019 ali, e ajuizou a ação agora em março. Então você conseguiria essa liminar, esse pronunciamento para você voltar para sua posse enquanto o processo anda e é discutido os demais aspectos. Se você foi esbulhado ou turbado na sua posse em período superior a ano e dia, vamos supor, isso aconteceu em 2017. Em regra, em tese, você não poderia fazer jus a essa liminar. É justamente isso, senhores, que diz o artigo 558. Vamos lá. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse, ou seja, no caso de esbulho e turbação, as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, afirmado na petição inicial. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter processório. Então, o que seria mais ou menos isso aí, senhores? A diferenciação que enquadraria a ação de manutenção e reintegração de posse nesse procedimento especial. Seria a possibilidade de um pronunciamento, de você obter aí uma decisão liminar em seu favor em razão de um curto período de tempo, ou seja, a minha posse foi turbada ou esbulhada em menos de ano e dia. Eu faço jus a receber, então, a ser beneficiado como uma liminar para ser reintegrado ou mantido na minha posse. Agora, e se eu não me enquadro nesse período, nesse prazo de ano em dia, se o prazo for superior, foi turbado em 2016? Pela leitura aqui do código, a gente viu que para conseguir essa liminar com base na força velha ou na força nova, ele não se enquadraria. E até explicar esses conceitos para vocês. O que seria então a ação de força nova e força velha? Força nova é menos de ano e dia. Força velha, mais de ano e dia. Bom, mas se for força velha, eu não faço uma jus liminar como procedimento especial, essa liminar prevista aqui, não. Mas você pode se socorrer aí aos pedidos liminares previstos na tutela provisória. E a tutela provisória, ela, como eu já falei na aula passada, né? Ela é um gênero e como gênero ela possui a tutela de evidência como uma espécie e a tutela de urgência também como uma outra espécie, dividida em antecipada e cautelar, vendo 294 e seguintes do próprio Código de Processo Civil, né? Tanto que aqui diz, 294, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E aí o artigo 300, que fundamenta um eventual pedido de liminar que não se enquadre como procedimento especial, ou seja, força velha. Eu tenho então uma posse com força velha. Fui turbado ou esbulhado há mais de ano e dia. Não consigo eliminar como procedimento especial previsto aqui no artigo 558, não. Mas como procedimento comum eu posso. Por exemplo, tutela antecipada, baseado no que? No artigo 300 do CPC, que diz o seguinte: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vamos por um exemplo. Eu moro em Campo Grande, deixei aí minha casa locada. Locada não.
minha casa que servia para locação, mas que estava desocupada, em São Paulo. E há mais de ano que eu não vou em São Paulo. E aí fico sabendo que invadiram minha casa. E até ir para São Paulo confirmar isso, daquele rolo, esse negócio de coronavírus, blá blá blá, passou mais de ano de dia. Eu venho manejar uma ação possessória. Apenas a título ilustrativo, tá? Com um procedimento especial vou conseguir eliminar? Não, porque já tem mais de ano de dia isso. Mas como vai ser regido agora pelo procedimento comum, eu posso? Posso. Posso pedir como tutela provisória. Artigo 300 vai ser a fundamentação. Eu tenho que demonstrar que o meu direito é bom, né? E que existe perigo de dano. Beleza? Calção. O que é calção, cara? A calção não é aquela bermuda comprida, não. Tá? A calção, na verdade, é esse Instituto de Direito ele pode ser definido como um garantidor de obrigação. Ela pode ser monetária, pode ser real, como imóveis, ou pode ser fidejussória, exemplo, fiador judicial. Então, em determinadas situações, para que eu consiga essa liminar, e isso quando você não tiver, por exemplo, você estiver se deparado com uma ação possessória em que ela é de força velha, você pode, para tentar dar mais força para o seu pedido de liminar, dar mais robustez para o juiz deferir, colocar lá, olha, caso Vossa Excelência entenda necessário, o autor se predispõe a prestar calção idônea para poder garantir esse resultado. Por que você vai garantir essa obrigação? Você vai demonstrar para o juiz que, além de todo o direito que você tem, você ainda se predispõe a garantir, em caso de improcedência, uma eventual indenização, caso você venha perder essa ação. Isso dá muito mais robustez no pedido de liminar. E onde que se encontra isso? O artigo 559. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira, para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer calção, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente suficiente. Aqui o artigo fala quando o réu provar, ou seja, a parte conseguiu a liminar, e aí o réu, na sua defesa, de caráter dúplice, passa a exigir que o juiz aí faz esse pedido para que o juiz exija uma calção. Mas você pode se antecipar a isso também. Até para não ficar confuso, que o exemplo que eu dei é quando o autor, já na petição inicial, se ele tiver com uma possessória de força velha, ele também se predispõe. Você pode fazer isso, justamente para dar robustez ao seu pedido e mostrar a sua boa-fé. Mas vamos supor que você está com uma ação possessória de força nova, você conseguiu eliminar, o réu se defendeu. E na defesa ele fala, olha, o autor não tem capacidade financeira para arcar com os prejuízos, caso a posse dele seja julgada pior do que a minha. Bom, nesse caso, então, o juiz pode exigir que se preste a calção, essa garantia de obrigação. Mas o autor pode já se antecipar a isso, até para acabar com o eventual argumento dele na sua defesa? Pode. É perfeitamente possível, principalmente nas ações de força velha, para você demonstrar aí para o magistrado a sua boa-fé e a sua capacidade econômica no caso de improcedência do seu pedido. Beleza? Finalizando então, senhores, agora nosso estudo das ações possessórias, o que eu tenho para falar para vocês? A gente tem aqui, falando da parte procedimental, petição inicial de manutenção e reintegração de posse. A gente vai utilizar aí o artigo 561, que diz, incumbe ao autor provar 1. A sua posse, 2. A turbação ou esbulho praticado pelo réu, 3. A data da turbação ou do esbulho, e 4. A continuação da posse, embora turbada, porque se foi turbada, você tem que demonstrar essa continuação na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. E o que vai diferenciar basicamente isso aí, senhores, ação de manutenção, de reintegração? Perda total, reintegração de posse. Perda parcial, manutenção de posse. Ora, se foi turbada, perda parcial. Esbulhada, perda total. Cabe fungibilidade? Cabe. Então você tem que demonstrar que você tem a posse. Qual que é a sua posse? Por exemplo, contrato de locação. A turbação ou esbulho praticado. O que aconteceu? Com uma foto, filmagem, uma ata notarial, enfim. A data dessa turbação do esbulho. Você tem que demonstrar isso também. E a turbação
a data da turbação do esbulho, além da data de turbação do esbulho também a continuação da posse, quando você foi turbado, porque você ainda tem parte da posse, ou então que você realmente perdeu para a ação de reintegração de posse. Beleza? Até a terceira parte, né? Já a gente volta.